Oi gente, tudo jóia? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Nesse vídeo vocês já viram um título. Hoje vai ser tratado um tema bastante discutido, bastante polêmico. Eu pesquisei a fundo, fiquei até uns dias sem postar vídeo no canal porque eu estava pesquisando, estava lendo, passando madrugada lendo, fazendo anotações para trazer o vídeo que eu tenho para trazer aqui hoje. E o vídeo que vai ser tratado é sobre Lilith. Lilith realmente foi a primeira mulher de Adão? Lilith realmente existiu ou não? E aí? Bom, eu queria salientar que esse vídeo, na verdade, é um vídeo resposta ou um vídeo em oferecimento a um inscrito aqui do canal que pediu para fazer um vídeo sobre Lilith. Então tá aí tudo que eu sei, tudo que eu pesquisei até o momento sobre Lilith. Então espero que vocês gostem. Se você quer que eu faça um vídeo sobre algum tema, sobre qualquer tema, eu pesquiso, tenho uma fonte imensa aqui de pesquisa, eu pesquiso, leio e trago conteúdo aqui para vocês. Me pediram sobre, alguns inscritos também me pediram sobre maçonaria, eu já botei no caderninho para me ler, para me pesquisar. Me pediram também sobre a Sociedade Secreta Skull and Bones, e eu já fiz um livro, porque eu gosto de ter referências sólidas, tá? Pra gente se aproximar no máximo que possa ser verdade ou não. Já fiz o pedido do livro, tá chegando aí pelo correio. Quando ele chegar, eu vou dar uma lida, vou pesquisar em mais outros livros que eu tenho aqui, vou fazer uma síntese e vou postar um vídeo sobre Skull and Bones. Vou falar também, uma colega, uma amiguinha pediu, aí os inscritos pediu sobre alienígenas. Vou falar também algumas coisas interessantes sobre os alienígenas, os casos mais polêmicos aqui no Brasil, para você saber o que aconteceu aqui no Brasil e fora também. Vou fazer um vídeo maneiro, legal. Então deixa o seu pedido aí que eu vou comentar, tenho muita coisa para comentar, vou aqui falar sobre várias sociedades secretas, vou falar sobre vários planos, muita coisa eu tenho para falar, gente, muita coisa. Então se inscreve, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo, pra gente ajudar o canal a crescer, cara. Com o seu feedback eu tô me animando a cada vez mais produzir mais conteúdo. Então, sem enrolação, vamos lá. Lilith, a primeira mulher de Adão. Bom, primeiro de tudo, eu vou dar as referências bibliográficas, né? Que são as referências aonde eu tirei os argumentos que eu vou falar aqui agora. Não tirei do nada, nem imaginei e nem simplesmente apenas li da internet, tá? Não, tem referências sólidas e eu vou passar as referências bibliográficas aí na tela. Primeiro, é importante que você saiba que Lilith já foi citada em outras culturas, tá? Anterior à cultura judaica e judaica cristã. Porque a problemática maior que se tem sobre Lilith é sobre a cultura judaica e judaica cristã. Porém, ela já foi citada em culturas anteriores, tá certo? Em culturas sumérias, babilônicas, já foi citada. Mas a grande problemática que tem é sobre a cultura judaica e judaica cristã. Então, eu vou passar as referências bibliográficas, que são o quê? Os argumentos sólidos, para te mostrar o que é falado sobre Lilith, os relatos que existem sobre Lilith, para você saber, né? De repente você assiste outro vídeo falando uma coisa de Lilith, mas de onde é que o cara tirou isso? Então eu gosto de dar argumentos sólidos, concisos aqui, para você se fundamentar no máximo, para você conhecer no máximo e saber o máximo que pode ser verdade, o que não pode ser verdade. Estou falando aqui para você acreditar em tudo, vou apenas trazer os argumentos, você analise da melhor maneira possível. Então vou botar aí na tela as referências bibliográficas. Tá aí aparecendo na tela. Então, vários autores já escreveram sobre Lilith, já comentaram sobre Lilith, e temos aí algumas referências bibliográficas sobre Lilith. Primeiro temos um artigo chamado Jardim do Éden Revistado, de Roque de Barros Laraia. É um famoso antropólogo brasileiro, tá? E também temos mais um artigo, e essa daqui, psicóloga pesada, que tem peso no que fala, tá? Que é Lilith e o arquétipo feminino. De Kátia Lima Rodrigues. É psicóloga, professora na Universidade de Mackenzie, uma grande universidade teológica, né? Acho que, se não me engano, em São Paulo. Agora sim, temos um livro chamado Como Ler Gênesis, de Tramper Longman, né, que vai citar sobre Lilith também. Outro livro, e já é da cultura sumeriana, para provar que ela sim foi citada na cultura sumeriana, é Épica de Gilgamesh, Epopeia de Gilgamesh, o Mito de Gilgamesh, também Lilith é citada lá. E agora nós temos aqui o que é mais importante para o tema. Por quê? Porque ela causa muita polêmica, que é a literatura judaica, né? Lilith é citada no Talmud. Talmud são coleção de tradições orais dos judeus, um grande livro, né,
que eles têm por muito apreço. Temos também um fragmento do manuscrito do Mar Morto, tá? Fragmento da Gruta 4. O alfabeto de Ben Sirá, e eu vou explicar o que é esse alfabeto lá na frente. Temos também o Zohar, que é uma literatura mais mística, cabalística. Temos o livro apócrifo, Apocalipse Siríaco, de Baruque, ou segundo Baruque. E temos também as interpretações, né, que se tem do texto das Escrituras Sagradas. Então, é basicamente essas fontes aí que tratam, até hoje que eu pesquisei sobre Lilith, pode ter outra, mas eu não conheço, e eu sou um camarada bem chato para pesquisa. Geralmente o que eu pesquiso, a fundo eu consigo achar. Então o que eu achei de Lilith até hoje são essas referências bibliográficas. Não vou falar de todas, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso aqui, mas eu vou falar das principais e mais pertinentes. Existiu uma grande descoberta, que é a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, ou a descoberta dos manuscritos de Qumran, ou Qiran, né? Se você pesquisar aí na internet, você vai achar. Um pastor estava certa vez pastoreando algumas ovelhas, e parece que alguma ovelha entrou em uma caverna, ou ele foi espantar uma ovelha, e tacou uma pedra e percebeu que essa pedra bateu em um jarro de barro. E ele foi ver esse barulho, que barulho era aquele dentro da caverna, e ele viu vários jarros de barro contendo vários manuscritos. Foi assim, algo que marcou, né, um marco teológico, na área teológica muito grande. Então essa descoberta é uma descoberta muito importante para o meio teológico. Em uma dessas cavernas, existiam várias cavernas no deserto de Qumran. Em uma dessas cavernas existia um manuscrito, tá? E o manuscrito falou a respeito de Lilith. E Lilith também é citada na Bíblia, e daqui a pouco eu vou ler um texto bíblico, tá? De onde que ela é citada. Mas beleza. Então começou aí a surgir a ideia da primeira mulher de Adão. Por quê? Vejam só o que diz o fragmento da Gruta 4 do manuscrito do Mar Morto. Isso foi a primeira evidência, foi assim, um pontapé para a galera começar a especular outras coisas mais. Beleza? Dá uma acompanhada aí na tela, que diz mais ou menos o seguinte: e eu, o sábio, proclamo agora a glória do seu esplendor, para assustar e intimidar todos os espíritos dos anjos destruidores, espíritos bastardos, os demônios, as Liliths, os animais vivantes do deserto e aqueles que atacam as pessoas de surpresa para perverter o espírito de entendimento. Então, vocês têm aí, esse foi o primeiro relato que acharam um fragmento assim, chamado Lilith, e tem outros relatos também mais à frente. Agora vamos fazer uma pequena análise, né, no que diz o Zohar. O Zohar é um pequeno tratado místico e cabalístico judaico, e o Zohar é importante que o Zohar vai dar um desenrolar mais interessante lá na frente, e o alfabeto de Ben Sirá também, tá? Vai falar algo mais amplo. Então vamos aqui primeiro ver o que o Zohar diz. Acompanha aí na tela. O Zohar diz o seguinte: vinde e ouvi. Existe um espírito feminino supremo, criado no princípio juntamente com Adão. Seu nome é Lilith. Zohar 3:19. Então você tem aí a ideia, a concepção, já está começando a se formar, tá, no Zohar, que Lilith foi criada junto com Adão. Por que o Zohar começa a botar essa interpretação a respeito de Lilith? Porque, gente, no capítulo 1 de Gênesis, existe uma grande problemática no capítulo 1 e no capítulo 2. Tá? No capítulo 1, Deus faz a criação de todas as coisas e Deus faz a criação do homem e da mulher. Tá? No capítulo 2, alguns interpretam que Deus faz outra criação da mulher. Tá? Porque no capítulo 1 fala que Deus os criou macho e fêmea. Então quem é esse homem e essa mulher do capítulo 1? Uns interpretam que é Adão, outros interpretam que é Lilith. Por quê? Porque quando Deus cria um homem do pó da terra, e o texto não especifica nada, todos interpretam que automaticamente também criou a mulher do pó da terra junto com Adão. É por isso que o Zohar traz essa ideia. Tá? Esse espírito feminino supremo foi criado junto com Adão, o que corresponde a Gênesis capítulo 1. E Gênesis capítulo 2, Deus faz Adão adormecer e tira da costela de Adão e cria a mulher. Então fica essa problemática. Como que o pessoal
da igreja interpreta isso, os religiosos? Interpretam que no capítulo 1 foi a criação e no capítulo 2 ele explica o que tinha acontecido no capítulo 1, tá certo? Então os judeus místicos já não acreditam nisso. Eles acreditam que no capítulo 1 foi criada Lilith junto com Adão, no capítulo 2 foi criada Eva. Tá? Outro fato muito importante é porque em Gênesis, quando Deus acaba de criar a Eva, no capítulo 2, Adão faz uma exclamação. Adão fala bem assim: essa é agora carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Essa indagação faz alguns judeus interpretarem uma lacuna que fica no texto. Qual a lacuna? Porque Adão diz, esta é agora. Se ele diz esta é agora, os judeus interpretam, provavelmente tinha outra, porque ele diz, esta é agora. Outras traduções vai dizer, esta é por fim. Ou a ideia que se tem é, provavelmente tinha outra, mas esta de agora, Adão fala, esta é agora. Então essa lacuna que fica no texto, os judeus começam a tentar dar uma interpretação para saber a resposta. Essa interpretação é chamada de Midrash. Então, os judeus que fazem essas interpretações para darem resposta a esse vácuo, essa lacuna, são os judeus midrashitas. Tá? Então, essa interpretação é um Midrash. Tá? É um Midrash também de que Lilith seria possivelmente a primeira mulher de Adão, segundo a interpretação do texto. Essa é agora carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Tá certo? Outro fato importante que o Zohar vem trazer também é que no Zohar ele diz que Lilith, né, eu vou falar mais um pouquinho de Lilith mais na frente, vocês vão fazer a junção, vocês vão entender. O Zohar diz que Lilith se casou com Samael, o que na cultura judaica, né, Samael é Lúcifer. Eu tenho um vídeo dizendo a verdadeira história de Lúcifer. Se quiser entender, é só assistir esse vídeo. Se casou com Samael, tá certo? E se casando com Samael, Lilith deixa de ser uma humana normal, ela começa a ter a imortalidade e começa a perverter os homens. Na cultura judaica, quando o homem dormia, tá, e fazia suas necessidades, né, ele acordava molhado, os homens vão entender o que é isso. Na cultura judaica dizia que essa pessoa que dormiu e acordou molhado, ela tinha relações sexuais, tinha tido relações sexuais com Lilith. E esses espermas que essa pessoa expeliu seriam demônios, né? No mundo espiritual seria demônios. Então a pessoa expeliu aquilo ali, o homem expeliu aquilo ali, e aquilo ali no mundo espiritual se tornou demônios. Então tinha essa concepção, né? Que Lilith seduzia os homens nos sonhos para ter relacionamento com eles, para produzir mais e mais demônios. Outra concepção que o Zohar traz também é dizer que lá no Éden, a Lilith se transforma em serpente para tentar Adão e Eva. E teve um pintor muito famoso que provavelmente sabia dessa literatura do Zohar e fez uma pintura do Jardim do Éden da tentação de uma mulher, né, como uma serpente tentando Adão e Eva. Se eu não me engano, foi o pintor Michelangelo. Então, para você ver aí que as coisas, quando a gente tem conhecimento, as coisas começam a bater, começam a fazer sentido. Outro argumento muito importante também é o argumento, tá? O escrito de Ben Sirá, o alfabeto de Ben Sirá. O que seria basicamente esse alfabeto de Ben Sirá? O alfabeto de Ben Sirá, né, o alfabeto hebraico tem 22 letras, então cada letra, isso de forma pedagógica para o judeu aprender, cada letra tem uma história. Tá? Então esse alfabeto de Ben Sirá conta a história de Lilith também. Se eu não me engano, a partir da quinta letra em diante, vai contar uma história de Lilith e usa um personagem, tá, que já foi existente, chamado Nabucodonosor, contando a história de Lilith. E o que é o alfabeto de Ben Sirá diz? O alfabeto de Ben Sirá diz que tudo começou da seguinte maneira. Deus criou Lilith e Adão do pó da terra, criou os dois. Então os dois ali eram semelhantes em pé de igualdade. Porém, na hora que eles iam coabitar-se, na hora que eles iam ter relações sexuais, Adão queria ficar por cima de Lilith. Tá? E Lilith não queria ficar por baixo de Adão. Porque uma posição por cima indicaria prioridade, tá? Superioridade. A posição por cima indicaria superioridade. E Lilith fala, não, você é igual a mim, tá? Você não é superior a mim em nada. E os dois começam a ter uma discussão feia no Jardim do Éden. Discussão de gritos, ofensas.
Em determinado momento, Lilith cansa de discutir com Adão e grita o nome de Deus bem alto. Yahvé, pronuncia corretamente o nome dele. Yahvé, e ela sai voando do Éden e desaparece. Adão então fica muito solitário com isso e começa a pedir a Deus para procurar Lilith, para trazer Lilith de volta, né? Ele insistentemente procura, pede a Deus, Lilith desapareceu, onde é que está Lilith? E Deus então manda 3 anjos buscarem Lilith. Os 3 anjos percorrem a terra inteira, depois de muito procurarem Lilith, acabam achando ela flutuando, né, misteriosamente por cima do Mar Morto. Então os anjos tentam trazer ela de volta, ela insiste dizendo que não vai voltar, que não quer voltar para Adão, não vai voltar, não vai voltar. Os anjos ameaçam matar ela, ela diz mesmo assim que não vai voltar. Os anjos ameaçam matar ela afogada e ela diz que não vai voltar e não vai voltar. Enquanto os anjos, é engraçado que as coisas acontecem em paralelo, né? No alfabeto de Ben-Zirá, porque enquanto os anjos estão tentando persuadir Lilith, parece que Deus já sabia que ela não ia querer, e Deus queria outra companheira para Adão, que se chama Eva. Tá? Aí Eva tem relação com Adão, tem os seus filhos, e Lilith acaba morrendo de inveja. Tá? E dizem também, por causa disso, que Lilith tinha muita inveja de Eva, que os seus descendentes, Lilith gostava de perseguir e de matar crianças, bebês, né? Ela perseguia e matava bebês, matava criança. E o judeu do passado usava, quando as crianças morriam, eles usavam essa teoria, morreu porque Lilith matou. Então a gente tem que fazer alguma coisa para espantar o espírito de Lilith. Então o que eles usavam? Esses 3 anjos que foram trazer Lilith de volta, Lilith fez um acordo com eles. Falou bem assim, ó, me deixa em paz aqui, me deixa livre, que eu prometo que eu não vou atormentar nenhuma criança que tiver o nome de vocês 3. Então o judeu antigo botava o nome dos 3 anjos no colarzinho da criança para espantar o espírito de Lilith. Tá? Isso é o que o alfabeto de Ben-Zirá traz. Bíblia Sagrada. Lilith aparece na Bíblia Sagrada? Aparece apenas uma vez em um texto, né, do livro de Isaías. E eu vou mostrar aqui. Eu tenho 2 Bíblias aqui para mostrar para vocês. Uma dessas daqui comum, se eu não me engano, essa daqui é Almeida Revista e Corrigida. Deixa eu dar uma... edição revista e corrigida, está aqui, ó, Almeida Revista e Corrigida, essa edição. E nós temos também a Bíblia de Jerusalém. Tá? A Bíblia de Jerusalém é importante por quê? Porque a Bíblia de Jerusalém é uma das Bíblias que mais se aproximam do original hebraico. Tá? Então, se você quer saber o que mais o texto hebraico falava verdadeiramente, a que mais se aproxima é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém não é fiel 100%, porque tem palavras no hebraico que não tem tradução. Então a pessoa tem que falar, bom, essa palavra aqui se aproxima mais desse outro termo em português. Então coloca-se o termo em português. Mas uma Bíblia que se aproxima mais dos textos originais do hebraico, tá? É essa Bíblia aqui. Se você é estudante de Bíblia e quer saber, né? E ela tem uma excelente informação nas suas notas de rodapé. Então eu vou fazer uma comparação aqui. O texto de Lilith você pode fazer em casa ou pode pegar uma caneta para anotar. Então, gente, Lilith é descrita em Isaías 34:14. Então eu vou dar uma lida aqui rápida. Isaías 34:14, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará a seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso. Essa palavra animais noturnos, na palavra hebraica, estaria escrito Lilith, tá certo? Agora vamos dar uma olhada na Bíblia de Jerusalém para ver o que ela diz. Bíblia de Jerusalém, Isaías 34:14 diz assim: Os gatos selvagens conviverão ali com as hienas, os sátiros chamarão seus companheiros, ali descansará Lilith e achará um repouso para si. Então você começa a perceber que no texto hebraico existe sim a famosa Lilith, e eu vou fazer um resumo se ela existe ou não lá no final. Existe sim no texto hebraico a conhecida, a famosa Lilith. É que o grande problema, a grande problemática, né, é que nós temos várias Bíblias com várias versões. E por causa dessa especulação de Lilith ser a primeira mulher de Adão e os evangélicos ou os judeus não quererem perder essa ortodoxia, né, porque se Lilith é a primeira mulher de Adão vai se ter um estardalhaço. Então vamos manter apenas Eva como a primeira mulher de Adão. Então foram
as Bíblias foram tirando a palavra Lilith e colocando várias outras versões. Então acompanhe aí na tela aí as versões que a Bíblia vem trazer a respeito de Lilith, tá? Você tem na ARA, que é a famosa Almeida Revista e Atualizada, no nome Lilith é traduzido como fantasma. Na ARC, foi a que eu li, Almeida Revista e Corrigida, está escrita animais noturnos. Na Bíblia judaica, a Bíblia Sefer, da editora Sefer, está escrito monstros da noite. Na Bíblia linguagem de hoje, que muitos de vocês têm, está escrita bruxa do deserto. Na NVI, a nova versão internacional, está escrito criaturas. Na Septuaginta, que é a primeira tradução grega, né, do hebraico para o grego, está escrito onokentoi, que seria um centauro, metade de cima gente e metade para baixo animal. Na Vulgata Latina se tem a expressão lâmia, e lâmia no latim se refere às bruxas que eram vampiras que sugavam sangue de crianças. Tá? Essa palavra lâmia faz a intenção, né, daquele mito, lembra do alfabeto de Ben Sirá? De que ela matava as crianças, que elas perseguiam as crianças. Então o escritor que fez, né, Sofrônio Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia para o latim, sabia dessa história e botou o que mais se aproximaria daquela época. Então lâmia significa bruxas, que se refere às bruxas que sugam sangue de criança. Na Bíblia de Jerusalém está realmente escrito Lilith do jeito que é, e na Teb, né, tradução ecumênica da Bíblia, também está escrito Lilith. Isso gerou uma grande polêmica em meio dos anos. Em 1545, houve o concílio da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, na concepção deles, e eles não estão totalmente errados, na concepção deles, eles detêm o poder de abrir o cânon e botar o livro que eles querem e retirar o livro que eles querem durante os anos. Eles fizeram isso no Concílio de Trento, onde eles adicionaram alguns livros, tá? 7 ou 12 livros a mais da Bíblia protestante, a Bíblia católica tem. Isso aconteceu em um concílio chamado Concílio de Trento. No Concílio de Trento também, eles resolveram tirar de uma vez por todas o nome Lilith. Os católicos resolveram tirar o nome Lilith. Por quê? Porque geraria muito problema, muita especulação. E o que eles botaram ali? Eles resolveram botar ali o nome Ibis, que é o nome de uma ave. Por que eles botaram isso daí? Por dois motivos. O primeiro, para acabar com essa história de Lilith, para acabar com esse mito de Lilith, para o mito de Lilith ir se apagando durante o tempo e ninguém saber disso. Tá? Segundo motivo, eles botaram Ibis porque ia gerar pouca especulação, porque era uma ave. E no contexto todo, a gente percebe que a gente fez uma leitura e falou muito de animal, as hienas, os sátiros. Eles botaram Ibis, que era uma ave também, que ficaria uma coisa mais correta. Você está falando de um monte de animal e de repente fala Lilith, mas o que é isso? Então eles tiraram Lilith, acabaria com o mito, e botaram ali o nome Ibis, que era o nome de uma ave, que se colocaria muito bem com o contexto. Isso aconteceu no Concílio de Trento. Os cristãos, eles acreditam em Lilith. Gente, os protestantes, tá? A reforma não necessariamente aconteceu com Lutero, mas vamos botar assim que aconteceu com Lutero, Martinho Lutero, porque já tinha vários pensadores pensando a mesma coisa. Lutero foi aquele que acendeu o estupim para a bomba explodir. Beleza. A reforma protestante se baseia em 5 pontos principais. Se a pessoa não se basear nesses 5 pontos principais, provavelmente ela não é uma cristã protestante ou não conhece a história do protestantismo, tá certo? Que são qual? Sola fide, sola gratia, soli deo gloria, solo Cristo e sola Escritura. Então, para o cristão protestante, o que vale é somente a Escritura. E na Escritura se tem interpretações de que Lilith possa ser a primeira mulher de Adão, mas não tem dito de forma clara, Lilith, a primeira mulher de Adão. Então eles se baseiam somente, os protestantes, somente no que diz a Escritura. Então, por causa disso, sola Escritura, ou somente a Escritura, os cristãos não acreditam que Lilith é a primeira mulher de Adão. E quem for contra esse pensamento, vai surgir apologetas, né, que são defensores dos 5 solas, são defensores que vão debater com argumentos essa ideia. Mas o fato é que tem escritos dizendo a respeito de Lilith, isso é inegável. Os judeus, né,
que vem da cultura judaica, os judeus acreditam em Lilith? Aí se tem duas separações, tá? Sim e não. Por que sim e não? Porque, primeiro, existem os judeus que são exegetas, que é parecido muito com os cristãos dos cinco solas. Eles são exegetas. O que eles fazem? Eles interpretam um texto, se o texto não diz de maneira clara, Lilith, primeira mulher de Adão. Então eles não acreditam muito, eles mantêm a ortodoxia, o que está escrito ali. Embora se tem outra parte do judaísmo mais místico, que são os judeus cabalistas, né, que tem a leitura da Zohar, esses judeus sim, acreditam sim, que Lilith foi a primeira mulher de Adão por causa da interpretação do texto, por causa dos escritos Zohar, por causa do manuscrito do Mar Morto, por causa do Apocalipse de Baruque, por causa do alfabeto de Ben-Zirá e outros. Entenderam agora? Então Lilith existe, os cristãos não acreditam. Parte dos judeus não acreditam. Parte dos judeus acreditam. É isso que a história diz a respeito de Lilith. Se alguém disser alguma coisa a mais, terá que mostrar as fontes que eu mostrei aqui. Até então, não achei nenhuma fonte, as fontes foram essas que eu passei. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da pesquisa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui que você ajuda a gente a crescer. Ajudando a gente a crescer, a gente vai bombardear aqui de vídeos interessantes. Se você quiser que eu pesquise sobre qualquer assunto, cara, deixa aqui embaixo. A galera que botou os assuntos aqui embaixo, eu já anotei. O meu canal não é extenso para que eu não possa dar atenção a todos. Eu dou atenção a todos e até respondo a todos. Eu sou uma pessoa bastante acessível. Então deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, o vídeo que você gostaria que eu trazesse aqui. Um beijão! Até a próxima e tchau, tchau.